Olá, eu sou a Cris, da Ótica Cris Masson de Ribeirão Preto, e hoje o nosso conteúdo um pouquinho para você são sobre as temidas lentes multifocais. Realmente a multifocal é uma lente que requer um pouquinho mais de tempo, é uma lente que é um pouquinho mais complexa realmente. Normalmente o investimento acaba sendo um pouco maior, por isso que gera muita dúvida na hora de fazer a escolha dessas lentes. Eu não vou conseguir abranger aqui todos os laboratórios, todos os fabricantes, mas eu vou tentar te dar mais ou menos uma ideia do que seria interessante você parar para entender um pouquinho na hora que você for fazer suas escolhas das lentes multifocais. Primeiro, tenha um pouquinho de paciência para escutar o que o consultor vai te falar. Ele precisa do seu tempo para você poder entender, então isso você precisa ter um pouquinho de paciência. Os multifocais, o que a gente precisa aí para definir uma lente multifocal? É um óculos que normalmente você vai ficar com ele no rosto o tempo inteiro. Então, no primeiro momento, você vai precisar passar por uma fase de adaptação. Essa adaptação, ela pode demorar de 2 dias, tem gente que sai da loja adaptada, depende muito da lente que você vai escolher, até uns 15, 20 dias de multifocal, de adaptação com essas lentes. O que é importante para a gente, que a gente precisa entender? Primeiro, que todo multifocal tem um desenho. O que é esse desenho? São corredores que você vai ter o seu grau de longe, você vai chegar, vai dirigir tudo para longe. Tem o grau intermediário, que normalmente é o que atende a gente, de 60 centímetros até uns 2 metros, 1,5 metro, 2 metros. Normalmente o computador atende bem. E o grauzinho de perto. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Todo multifocal tem um desenho. Porém, o desenho, ele tem campos mais fechados, mais estreitos e campos que vão se abrindo. Quanto maior a amplitude desse campo, mais conforto você tem. Com isso, o investimento acaba sendo um pouquinho maior. Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender. Todo multifocal, ele tem essa divisão dos campos e os campos podem ser mais fechados ou mais abertos. Tudo vai depender do quanto você quer investir numa lente. Todo multifocal, a lateral dele tem uma distorção que a gente chama. Então, se você olhar de rabo de olho, você vai perceber que distorce um pouquinho. Então, você precisa fazer o quê? Um pouco movimento de cabeça para poder chegar no foco melhor para esse multifocal. Não dá para olhar de rabo de olho. E aí, por que a abertura acaba sendo importante? Normalmente, quando você dirige. Então, quando a gente dirige, se a gente tem um campo muito estreito, você precisa fazer um movimento maior de cabeça. Quando você tem uma lente que abre um pouquinho mais esse campo, o seu movimento acaba sendo menor. Associado a isso, existem as tecnologias das lentes. Então, tem lentes, por exemplo, com corredor estreito, com tecnologias diferentes. Tem lentes com corredores amplos, com tecnologias diferentes. Então, a variação é muito grande. Depois que a gente escolhe o corredor adequado à sua necessidade, porque aí vai depender muito do que você faz, com que você trabalha, a gente precisa ter um corredor, por exemplo, que te dá mais campo de perto. Tem que ter um corredor que te dê um campo intermediário maior. Então, tudo isso precisa ser conversado. Então, a sua necessidade do dia a dia precisa ser passado para o consultor, para ele poder te dar uma orientação correta. Depois, juntamente com isso, a gente vai definir os tratamentos das lentes. E aí vem os tratamentos de antirreflexo, que vai te deixando a lente mais confortável, vai te dando resistência, vai te deixando a lente mais transparente. Saindo dos tratamentos, nós vamos decidir se vamos colocar alguma proteção. O que seria essa proteção? Principalmente hoje para essa luz azul do celular, de repente tirar um pouquinho a coloração da lente. Depois a gente tem uma outra situação. A gente tem que definir também se quer uma praticidade. De repente, o que você faz? Uma lente que clareia e escurece. Também temos isso junto no multifocal. Tudo isso a gente consegue beneficiando a lente e tudo isso vai tendo um investimento. Uma outra coisa que a gente precisa definir é o material da lente. O material da lente é o que vai dar conforto, é o que vai dar leveza. E como é um óculos que você vai ficar o dia inteiro, esse material também é importante a gente decidir que material é esse que a gente vai fazer. Uma outra coisa muito importante é a escolha dessa armação e ela está sempre adequada bem no seu rosto, porque a lente inteira ela é graduada. Então o que acontece? Se a gente faz uma medição na loja, que o centro da lente está no centro da sua pupila naquele momento e depois você sobe a lente ou você desce ou essa armação fica desalinhada, como ela é inteira graduada sai fora do foco, então isso te dá um desconforto. Então realmente a escolha do multifocal requer muito cuidado, requer uma boa conversa e requer um pouquinho de paciência.
transparência. Para você ter um bom conforto, a gente precisa escolher detalhadamente cada uma dessas situações. E não que você precisa ter todas elas para ter um bom conforto. A gente só precisa ter uma situação que realmente vai te adequar no seu dia a dia. A gente pode fazer multifocais, por exemplo, sem nenhum tratamento, sem nenhuma proteção e te atender bem, dependendo do que você precisa. Mas essa conversa precisa ter. Então, resumindo, para a gente poder fazer a escolha do multifocal, nós temos que decidir desenho do multifocal, material do multifocal, que vai deixar a lente mais leve, mais fina, tratamentos, que é o que vai dar garantia, que vai dar mais transparência, proteção, que são essa situação das lentes azuis, que protegem contra as luzes do celular, e a praticidade, que são as lentes fotossensíveis, que são aquelas que clareiam e escurecem. Então, tudo isso a gente consegue ter nas lentes multifocais. Então, realmente, a conversa tem que ser com calma, você tem que entender. E uma outra coisa muito importante, existem vários fabricantes e cada fabricante tem a sua tecnologia. Então, quando você for fazer um orçamento e alguém falar para você, essa lente é igual a essa? Não, para ser igual tem que ser exatamente a mesma lente, porque a variação é muito grande. Então, um exemplo, de repente você escolhe um desenho de multifocal que é parecido com esse do concorrente B. Você coloca um tratamento os dois você coloca tratamento de antirreflexo, só que esse tem uma transparência melhor e tem uma garantia que esse não tem. Não é a mesma coisa, os preços são diferentes. Então, multifocal, para ser exatamente o mesmo, tem que ser o mesmo produto, o parecido não é igual. O parecido você tem uma diferença grande de preço e você recebe um benefício diferente. Então, na hora de fazer a cotação do multifocal, tem que ser pelo mesmo, exatamente mesmo produto, desenho, material e tratamento. Senão o orçamento não fica igual. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter muito prazer em te responder. Se você achou esse conteúdo interessante, encaminhe para os seus amigos. E se você achou legal também, deixa um like aí para o YouTube entender que a gente pode levar esse conteúdo para mais pessoas.